Olá, seja muito bem-vindo à aula número 7 de Fundamentos de Engenharia de Software, na qual nós iremos falar sobre um diagrama muito utilizado na UML para facilitar a comunicação com os usuários e os requisitos, que é o diagrama de atividades. O diagrama de atividades é um diagrama que ele é utilizado de forma opcional na modelagem dos sistemas e ele serve como uma ponte de ligação entre usuário, requisitos e os analistas. Ou seja, através do diagrama de atividades, consegue-se elaborar uma visão diagramática das informações que estarão presentes nos requisitos. Ou seja, ele é um auxiliar para a compreensão dos requisitos. Um diagrama de atividades, obrigatoriamente, ele tem que ter um ponto de início, que nós chamamos de start, e um ponto de final, que nós chamamos de end. O ponto de start ele é representado por uma bolinha preta e uma setinha indicando o caminho que ele vai seguir. E o final ele é representado por uma bolinha preta circular, em algumas vezes colorida ou não, e com a indicação de fim da sua elaboração. As atividades descritas dentro de um diagrama de atividades são as ações que as pessoas vão realizar na sua execução. Olhando esse exemplo, eu tenho um start, em que ele começa uma execução de uma atividade, passa para a primeira atividade, passa para a segunda atividade e finaliza. O que é essa atividade? Ela é uma tarefa, é algo que deve ser processado, executado pelo computador quando o usuário estiver trabalhando nele. Ele representa uma expressão composta necessariamente por um verbo e mais uma entidade. Por exemplo, processar um pagamento, exibir um relatório e assim por diante. Então, o diagrama atividade, ele tem o ponto de start, que é onde ele começa, dali ele indica para a primeira atividade, a segunda atividade, a terceira, a quarta, até chegar ao momento em que ele finaliza. Se você parar para pensar e fizer uma analogia com algoritmo, os algoritmos eles também seguem uma estrutura muito parecida com isso. Todo algoritmo tem um começo, tem a execução das suas atividades linha por linha e logo em seguida tem um fim. O fluxo é o direcionamento dessa atividade. Perceba que eu tenho o start e uma seta indicando que a primeira atividade a ser executada será essa, depois outra seta indicando que é essa e depois uma outra seta indicando o final. Ou seja, o fluxo ele indica o caminho que vai ser especificado dentro daquele diagrama. Ponto de decisão são tomadas de decisão que podem ser feitas dentro do diagrama de atividades. Eles se referem basicamente à estrutura if-else, à estrutura se, então, senão. Ela é representada por esse losango e ele recebe, a partir de uma atividade, uma entrada, e ele vai ter um resultado verdadeiro ou um resultado falso. Baseado no resultado verdadeiro, ele vai ser direcionado para uma determinada atividade. Caso seja negativo, ele vai ser direcionado para outra atividade. Nesse exemplo, nós temos aqui uma atividade chamada informar senha. O usuário vai, informa a senha dele no sistema e existe aqui um ponto de decisão. O ponto de decisão é, essa senha que o usuário digitou está correta? Se ela for válida, o sistema direciona para o próximo passo, que é informar o valor do saque. Caso ela esteja errada, ele não possibilita e emite uma mensagem dizendo que aquela senha está errada. Então, perceba que a tomada de decisão, ela recebe uma entrada, um input, toma uma decisão verdadeira ou válida e direciona o resultado dela para um desses dois correspondentes. Existem também duas partes interessantes do diagrama de fluxo, que é o nó fork ou o nó join. Olha esse caso. Neste caso, nós temos uma atividade em que ela foi desmembrada em duas atividades, atividade 5 e atividade 6, e elas acontecem em paralelo ao mesmo tempo. Perceba que isso daqui, esse fork que vocês estão vendo, não é uma tomada de decisão. Ele é uma divisão, ele passa a executar duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você desmembra em duas atividades, você precisa reunir o resultado dessas duas atividades num join. Então, eu tive um fork aqui em cima, em que ele dividiu na atividade 5, na atividade 6 e depois da 6 a atividade 7. E aí ele entra nesse join que reúne o resultado das 5, da 6 e da 7 e dá continuidade numa atividade 8.
Para exemplificar um pouco melhor o diagrama de atividade, vamos pegar alguns casos práticos. Separei aqui alguns diagramas para poder mostrar. Vamos começar de um diagrama bem simples para chupar bala. Eu tenho o meu começo, o início, eu tenho uma atividade chamada pegar a bala. Uma vez que você pegou a bala, seguindo o fluxo dele, eu tenho uma tomada de decisão, que é uma pergunta: essa bala, ela é de morango? Se a resposta for sim, eu não vou chupar aquela bala e vou para o nó join e ele vai finalizar a minha execução. Se essa bala se ela não for de morango, eu vou cair num outro processo chamado retirar o papel. Depois que eu retirei o papel, eu vou chupar a bala, depois eu vou jogar o papel no lixo, vou juntar num join e vou finalizar a execução do meu algoritmo. Perceba que esse diagrama que vocês estão vendo, ele é de fácil assimilação, tanto para analistas e programadores, quanto para usuários. Basta uma simples explicação como essa que eu acabei de fazer com vocês nesse momento e a gente consegue modelar processos que precisam ser automatizados. Esse primeiro exemplo foi um exemplo bem lúdico sobre se eu vou chupar uma bala ou não. Nesse segundo exemplo, eu tenho uma consulta de pedido. Um consultar produto, em que eu vou ver se eu consigo alterar esse produto ou se eu vou ter que cadastrar esse produto. Seguindo a mesma lógica, eu tenho o início me direciona para uma atividade chamada consultar produto. Essa atividade consultar produto vai cair numa tomada de decisão. Esse produto existe? Eu tenho a opção de sim e a opção de não. Caso esse produto não exista, eu vou pedir para o usuário cadastrar o produto. Caso esse usuário exista, eu vou dar a possibilidade dele alterar os dados desse produto. Ao término de uma dessas duas atividades, nós fazemos um join, que é uma união do resultado dessas tomadas de decisão, e nós gravamos aquele produto. Perceba, se o produto for novo, ele vai ser gravado. Se o produto for alterado, ele também vai ser gravado dentro do sistema, e aí eu finalizo a edição daquele produto. Um terceiro exemplo é esse daqui. O cliente faz a solicitação de um filme. Lembra aqueles casos, aquelas locadoras antigas de fita, de filme, de DVD para o final de semana? Pois é, esse é o exemplo. O cliente solicita o filme, ele passa para o funcionário o processo de locação daquele filme, e aí o funcionário ele vai verificar o estoque para ver se aquele filme está disponível, vai atualizar o inventário, vai realizar o cálculo da devolução, da data de devolução, e vai realizar o registro da locação daquele filme. Feito isso, o sistema devolve para o funcionário a confirmação da locação e ele finaliza com o cliente o pedido daquele sistema. Percebam então que eu posso representar um diagrama de atividades na vertical, como eu fiz aqui, como também eu posso representá-lo na horizontal. Não há nenhum problema quanto a essa orientação, porque as setas indicam o fluxo do processo. São elas que dizem de onde começa e para onde vai. Por último, vamos fazer um exemplo. No nosso exercício que eu entreguei para vocês hoje, primeiro exercício, ele pede para você explicar o que está acontecendo nesse diagrama. Então, você, com as suas palavras, vai fazer uma explicação desse diagrama da forma bem parecida com que eu expliquei esses diagramas aqui anteriores. Depois disso, você vai fazer este exercício que está aqui na sequência. Você vai fazer o número 1, número 2 e o número 3. Esse aqui de cima é um exemplo que eu já estou trazendo pronto para vocês e eu vou explicá-lo nesse momento. Ele fala que um sistema de descagem telefônica automática funciona da seguinte forma. Inicialmente, o sistema recebe um arquivo com vários números de telefone. Então, o sistema pega o número da lista e realiza uma tentativa de ligação para aquele número. Se o número não atender, ele pega o próximo número e realiza a tentativa de ligação novamente. Se o número atender, ele encaminha a chamada para o operador de call center. O operador de call center, ao término da ligação, encerra aquela chamada. Então, vamos observar aqui. Um sistema de descagem telefônica automática funciona da seguinte forma. Inicialmente, ele pega um arquivo com vários números de telefone. Então, eu recomendo para vocês uma dica que é o seguinte. A primeira ação que nós vamos fazer é receber
um número de arquivo com vários telefones. Então, vou marcar essa opção, esse texto, vou marcar ele, por exemplo, de azul, para me saber que eu já trabalhei com ele. Então, eu tenho o início do meu sistema e eu tenho uma atividade chamada receber lista de números de telefone. Feito isso, ele pega o número da lista e realiza uma tentativa de ligação para aquele número. Bom, atividades têm que ser especificamente uma coisa por vez. Então, sempre que vocês verem um E no meio do seu texto, esse E vai ser um divisor. Ou seja, aqui eu tenho uma atividade e aqui eu tenho outra atividade. Você não pode colocar dentro da mesma atividade, fazer uma coisa e fazer outra. Ele não faz isso dentro de uma atividade. Se você tem duas coisas a serem feitas, igual está nesse caso aqui, você tem que criar duas activities para isso. Então, vamos fazer a primeira. Então, ele pega o número da lista, vou marcar essa parte aqui de azul, aqui no nosso diagrama, pegar número da lista, e realiza uma tentativa de ligação para aquele número. Vou marcar isso aqui de azul, e vocês verão que ele vai ter realizar tentativa de ligação. Logo em seguida, se o número não atender, ele pega o próximo número e realiza uma tentativa de ligação novamente. Então, vou marcar essa parte de azul. Eu vou ter uma opção chamada atender o telefone, sim ou não. Se não atendeu, ele vai pegar o próximo número, que é basicamente essa opção de pegar o nosso próximo número. E, aí nós temos aqui uma divisão, realiza a tentativa de ligação novamente. Percebam que eu não vou criar um outro, realizar tentativa de ligação novamente, porque já existe essa opção anterior. Então, eu simplesmente peguei o número, caso não consiga ligar, eu realizo a tentativa de ligação. E ele vai cair dentro de um fluxo. Toda vez que ele tentar ligar para um número de telefone que ele não conseguir, ele vai realizar a ligação para o próximo número. Atendeu? Não. Pega o próximo número. Tenta ligar. Atendeu? Não. Pega o próximo número. Ele tenta ligar. Uma hora, ele conseguiu realizar a ligação? Sim, a ligação foi realizada. Então, o que eu faço? Se o número atender, ele encaminha a chamada para o operador de call center. Então, atendeu? Sim. Encaminhar a chamada para o operador de call center. O operador de call center, ao término da ligação, encerra o seu sistema. O que ele vai fazer? Ele vai encerrar o sistema e eu direciono para o símbolo da finalização da minha ligação. Aqui na nossa ferramenta, eu vou dar um F11 para ela ficar em tela cheia, vocês vão recolher essa opção General, vão entrar na UML e dentro da UML vocês encontrarão esses símbolos que nós vamos utilizar. Então, eu tenho o símbolo de Start, vou colocar ele aqui. Eu tenho a atividade, que está aqui. Então, eu pego ele na pontinha da seta dele e encaminho para a minha atividade. Consigo fazer a ligação. Se eu quiser outra atividade na sequência, eu arrasto ela aqui na tela e faço a ligação da atividade anterior a ela. Vou colocar aqui na sequência. Se eu quiser colocar uma tomada de decisão, eu pego o condition, arrasto ele aqui para a tela, vou colocar ele aqui, vou direcionar aquela minha atividade para ele vai ficar marcado aqui, e eu já tenho automaticamente o não e o sim. O não eu vou direcionar para este caso, desta activity que está aqui, vou fazer a ligação dele aqui com ele. Se for o sim, eu vou colocar um outro activity aqui embaixo, vou fazer a ligação com ele, certo? E por último, eu vou ter um nó de encerramento, em que eu vou pegar ele aqui e vou apontá-lo para esse nó de encerramento. Então, olha como que ficou. Eu tenho Start, o Start me leva para essa atividade, depois para essa atividade. Eu tenho uma tomada de decisão que pode me levar para o não, que pode me levar para o sim. Se ele me leva para o não, ele toma uma decisão. E aí ele exibe para mim o resultado finalizando o meu sistema. Se o resultado for sim, ele leva para essa atividade e completa aqui embaixo. Por exemplo, digamos que essa atividade fosse receber nota
do aluno. Logo em seguida, aluno, digitar nota. Se nota maior ou igual a 6, essa é a minha questão. Se a nota for maior ou igual a 6, quando for verdadeiro, eu vou dizer que ele está aprovado. Se não, eu vou dizer que ele está reprovado. Com isso, o que eu gostaria que vocês, alunos, fizessem? Que realizassem os próximos exercícios. Esse número 1, esse número 2 e esse número 3. Para isso, basta simplesmente realizar o exercício aqui na nossa ferramenta online, dar um print na tela e colar o resultado aqui na sequência. Feito isso, você envia esse resultado do exercício no Moodle. Um grande abraço a todos, até a próxima aula.